É óbvio que o PT tá botando no teu lombo, ele não corta a despesa. Mas é óbvio que o Congresso, esses caras do Centrão, fazem a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque essa é a história do Brasil. E isso tá se agravando porque as contas públicas estão estourando e a conta tá indo pro lombo da parte produtiva, a parte produtiva não tá aguentando mais. Vai repassar esse custo pro lombo do trabalhador, a mesma coisa em IOF. Vocês falaram sobre o IOF de tributar em cima dos mais ricos, as grandes empresas não se afetam por isso, porque elas têm acesso ao mercado de capitais. Quem depende de banco na tributação de crédito no IOF é pequena e média empresa. O grande pega no mercado de capital, ele não depende de banco. Então vocês estão vocês falaram, né, nessa história do IOF, de tributar o mais rico, e na prática vocês estavam colocando nos médios e nos pequenos empresários. É perfeito. Então, a aliança, cara, do ponto de vista da ciência política, a aliança que o PT tem chama-se Aliança Topo-Base. Muitos lugares já teve essa aliança Topo-Base. A aliança Topo-Base é a aliança em que os estratos superiores de uma sociedade se aliam através da legitimidade, alguns por legitimidade que um rei tem com o povo, por exemplo, vai ser um exemplo clássico, em que eles se aliam com a base da população para ferrar o meio. Em geral, porque o meio tem uma pequena burguesia, a burguesia tem uma massa assalariada trabalhadora, e você às vezes precisa arrochar esses caras, ou você precisa taxar esses caras para suprir a corte aqui e o dinheiro para a base. O PT trabalha aliança topo-base há muito tempo. O PT entra com uma desconfiança da elite, mas aí ele corrige essa desconfiança da elite lá no começo do primeiro mandato dele, compra a base com o Bolsa Família e cria um discurso contra o meio. O discurso oficial do Lula, quando o João Santana se torna marqueteiro deles, já no final do primeiro mandato do Lula, é todo o discurso topo-base, topo-base. Então é o topo, então é o banco tendo lucro, alguns empresários amigos deles, elite intelectual, artista comprado, jornalismo comprado, base, povão comprado e chabulengar no meio. Como o Centrão se comporta nisso? O Centrão é, antes de tudo, um explorador da base. Quem explora politicamente a base, do ponto de vista do exercício político das eleições municipais e eleições legislativas, é o Centrão, mais do que o PT. Mais do que o PT. Então o Centrão trabalha a base. O Centrão entende também que quem ele tem que esfolar tá no meio. Mas ele entende que o meio odeia o PT. E o Centrão então joga meios, ele joga subsídio, ele joga um milho pra classe média atacar o petismo. É isso que o Centrão quer fazer. O Centrão não liga, porque o Centrão vive de explorar o meio tal qual o PT. Então o Centrão, por exemplo, tem a maior parte dos seus deputados de cidades mais pobres. Nós temos um estudo que saiu na Valete, nós vamos publicar um livro sobre isso. Tá, o Luiz Lima que estava aqui está cuidando disso, o Orlando está cuidando disso. E esse estudo é muito claro. Quanto mais pobre, quanto mais baixo o IDH, mais as pessoas votam no Centrão. O Centrão, então, ele vive de tirar dinheiro dos lugares que mais trabalham e produzem e manda para os lugares que menos trabalham e produzem. O Centrão vive do privilégio, o Centrão vive do corrupção, o Centrão vive da ineficiência. Então, quando eu vejo um energúmeno quanto o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, que é de uma família de corruptos, da cidade de Patos, na Paraíba, né? Ou seja, a cidade de Patos não exatamente contribui com a inteligência nacional ou com a produtividade nacional. Não, Patos é uma cidade da Paraíba ali, sobrevivendo e tal. A família dele, oligárquica e corrupta na cidade de Patos, na Paraíba, ela na prática, ela representa essa energia parasitária que essa classe que é o Centrão tem. E que, enfim, precisa tocar a vida. E eles ficam lá. Então eles vão jogando esse jogo, tá? Em que eles atendem ali uma base, bota a classe média pra brigar com o inimigo do momento. E eles vão sobrevivendo. Portanto, uma briga, essa briga Congresso e PT, é uma briga de filhos da puta. E a gente não vai conseguir sair com nada bom dessa briga. O Xandão se aproveita disso, o STF também, porque como é uma briga de ladrõezinhos, então é um governo de ladrãozinho, que é o governo do PT, que só quer aumentar a taxa. Taxa aí, vamos ver o que vai dar. E do outro lado, a gente vem com o governo, com um Centrão que é corrupto e voraz na corrupção. Eles vão lá, se sentam, e aí eles vão ouvir o interesse dos bancos, das empresas, vamos pensar um pouquinho até no eleitoral, vamos pensar na eleição de 26.
e vão chegar com algum tipo de arranjo de conciliação. Eles sabem, por um lado, que não passar o aumento do IOF agora é terrível pro governo. O governo, alguns analistas do governo dão como mortal. Mortal. Meu Deus do céu, vai estourar as contas públicas, querem fazer o impeachment do Lula, não sei o quê. E acham que o Hugo Mota tá dando uma de Eduardo Cunha. Eu não iria tão longe. Eu não iria tão longe nisso, tá? O governo já vem cavando isso e o Congresso não tá afim de comprar essa viagem de ácido que o Haddad tem e achar que é taxa daqui, taxa dali, e a gente vai levando, e enquanto isso o Geraldo Alckmin está nos reindustrializando, que é o que eles ficam vendendo, né? Tem um grande programa de investimento sendo tocado pelo Geraldo Alckmin, vai reindustrializar o Brasil. Isso é mentira. Para reindustrializar o Brasil você precisa de uma agenda de competitividade, não tem agenda de competitividade P nenhuma, então não vai rolar P nenhuma, tá? Olha só, o Emerson Lua falou: morei 1 ano e meio em Patos, na Paraíba. As pessoas votam em quem prometer o melhor canto no São João de Patos, que é um dos maiores pão e circo do Nordeste. É isso. O povão, lembrando que o povão, a base, é cúmplice. Ela é cúmplice, ela participa disso, ela quer o quinhão dela nessa festa. Essa sim é uma briga desgraçada. Essa é uma briga desgraçada. E ela é sintomática de um país que, lembra que a gente já falou, o Brasil está indo para uma rota de colisão, as contas públicas vão estourar para valer em 28. E é isso, a coisa está indo ali. Eu não sei exatamente como a gente vai escapar de uma merda dessas. Mas a briga já denota, assim, algumas coisas que a gente viu. Por exemplo, o desespero do PT. Rios, você tem aquele vídeo lá da matéria do Jornal Nacional sobre os fakes com IA? É agora, peraí. Cara, tipo, eu não sabia que a coisa foi pra esse nível. Eu tô achando que a gente tá até ultrapassado, que a gente não fica gravando esses vídeos toscos de IA. Dá uma olhada nisso aqui. Disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional, está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Os vídeos começaram a ser publicados na internet após a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso no dia 25 de junho. A derrota foi uma das maiores do governo Lula. No dia 27, o PT publicou em redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial. Falando em cobrar mais dos super ricos, o partido disse defender justiça tributária. O vídeo afirmou ainda que imposto é necessário, mas justiça também, e que o governo quer aprovar as mudanças no imposto de renda. Mas, segundo economistas, o aumento do IOF não representa justiça tributária. Pelo contrário, já que IOF mais alto encarece o crédito e as famílias mais pobres são as mais endividadas. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente pouco e de péssima qualidade, péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Então, tem uma confusão enorme, falta, eu diria, um certo entendimento de causa e efeito. No dia 29, a oposição respondeu com um vídeo. Isso também aqui é o máximo. Isso aqui é o máximo. Tipo assim, vem uns vídeos merda feito com IA do PT. Porque o único argumento que eu sou do PT é falar que esse negócio do IOF tá pegando... Não, o IOF tá pegando os ricos, tá? Isso é justiça tributária. Aí fizeram aquela manifestação patética do Boulos no Itaú ontem, que é constrangedor, é de chorar. Né? O PSOL, que é o partido dos banqueiros, o PSOL, partido de puta de banqueiro, o PSOL, que tem aquele monte de degenerado que eles lançam candidato em todos os lugares, aquelas figuras horrorosas, né? Aqueles erros da humanidade que eles filiam e lançam, que recebe grana de banqueiro, resolveu fazer um ato inofensivo com umas 50 pessoas falando em justiça tributária, né? Cara, o argumento é esse, tipo, eles foram tentar meter uma luta de classes e não tá rolando isso. E aí fizeram esses vídeos merdas. Aí o que o Centrão responde? O PEPUNE, eu vou refalar aqui, o PEPUNE, que é a Federação Progressista e União Brasil, resolveu fazer um vídeo. Vamos lá.
por IA, da Federação União Progressista, dos partidos União Brasil e Progressistas, e criticou o discurso do nós contra eles, estimulado pelo PT, segundo a federação. No fim de semana, sem assinatura de nenhum partido, outros vídeos, também produzidos por inteligência artificial, passaram a atacar o Congresso Nacional. Perfis que se apresentam como militantes de esquerda passaram a compartilhar as publicações alegando que os parlamentares seriam inimigos do povo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, foi um dos mais atacados. Na segunda-feira, dia 30, o PT divulgou um segundo vídeo do partido, falando em rachar a conta do jeito certo, com super ricos pagando mais. No mesmo dia, numa rede social, o presidente da Câmara, Hugo Motta, reagiu aos ataques, que estariam estimulando uma polarização social. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda... Pausa, eu não consigo ver decidiu... um cara desse falando e falar eu tô do lado desse cara, né? São parasita retardado, são parasita retardado. O fato desse imbecil ser presidente da Câmara é sintomático que a gente tá na merda. Esse discurso merda aí, vamos lá. Derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. Ontem, também numa rede social, a ministra... Agora sim, uma pausa, tá? Notícia interessante. A Globo tirou o pé do governo aí, mano, assim, como se não houvesse amanhã, hein? Sim. O que a Globo, assim, né, porque a Globo apresenta o argumento do governo como um argumento de fake news feito com inteligência artificial, com ataques ao parlamento. Aí, já mete logo em seguida o Armínio Fraga, como economista mainstream, já pra falar que o IOF, o aumento do IOF é paia o argumento do governo e que ele vai incidir, vai ferrar a vida da classe média dos mais pobres assim, na caruda. E ele tá certo. Cara, que momento horrível pra ser petista. Que momento horrível. Isso é uma notícia boa. É bom ver a discussão do PT. A merda, meus amigos, a merda é o que tá vindo aí, essa mistura de... Eu volto a colocar. Quando eu vejo Centrão, STF, Centrão, STF, Rede Globo... juntos, abraçados. A última vez que eles fizeram isso, eles estavam com o PT. Agora eles estão juntos em alguma outra coisa? Aguarde. O teu bolso vai continuar sendo vilipendiado. Teus sonhos vão continuar sendo vilipendiados. Vamos lá. De Relações Institucionais e o líder do governo na Câmara pediram à militância que não façam ataques pessoais. Gleice Hoffmann disse que o debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, o que repudiou. José Guimarães disse que o presidente Hugo Motta, como qualquer representante em uma democracia plena, tem o direito de defender suas convicções e que a luta do partido não se dirige contra indivíduos, mas em favor de princípios e propostas. Papinho, hoje, tá, assim, o líder a do real governo... o PT cedeu e cedeu muito. O PT cedeu e cedeu muito pro parlamento. Estão morrendo de medo. Vem aquela sombra do impeachment. Começa a sentir aquele clima de Eduardo Cunha. Vamos lá. O Senado, Randolfo Rodrigues, do PT, negou que qualquer tipo de ataque ao Congresso tenha partido do governo. Qualquer tipo de agressão desse tipo, dessa natureza, é por nós condenado. Não tem da parte nossa, da parte do Partido dos Trabalhadores, da parte dos partidos. Papinho furado do cacete, hein? O PT tá mandando agora um... Essas pessoas foram os aloprados aí na frente do quartel, tá ok? Tem nada a ver com isso não, tá ok? Tá ok? Me tira dessa aí, tá ok? Não sou eu não. Circulando. Partidos aliados, qualquer intenção de agredir tanto o Congresso quanto os presidentes das casas. O líder da oposição no Senado criticou o presidente Lula e o PT pelas ações. Rogério Marinho, do PL, diz que o governo não assume as suas responsabilidades. Mas há uma diferença entre a intenção e o gesto. Mesmo a mão que afaga, apedreja. Né? Então, é o presidente Lula e o PT, né, que vão às redes sociais,
né, desancar, desqualificar e transferir responsabilidades do Congresso ao Congresso Nacional, que são suas, é este mesmo governo que quer sentar na mesa de negociação e pedir, né, que haja bom senso de quem não deu causa. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, do PL, criticou a campanha do PT e do governo. O que o Partido dos Trabalhadores, o PT, está fazendo nas redes sociais é muito grave. Está usando inteligência artificial, dinheiro público e uma rede profissional de influenciadores está tentando dividir o Brasil entre ricos e pobres, colocando a culpa de tudo em quem produz, investe e gera empregos. Onde vamos parar com essa escalada de radicalismo? O Brasil precisa de paz, de equilíbrio, de responsabilidade e não de um governo que o discurso do Zucca, assim, você podia botar esse discurso na Rede Globo, esse discurso podia ser colocado na Tabata Amaral ou no governador Eduardo. É que o Zucca vai concorrer a governador lá no Rio Grande do Sul, ele tá tentando fazer esse discurso mais centrão, mas não se iludem, esse vai ser o discurso inclusive do Tarcísio e do Centrão para a próxima eleição. O Brasil precisa de paz, vamos pacificar, então vamos dar as coisas todas pro Centrão. Ah, galera, entendam uma coisa, o Brasil não precisa de paz, o Brasil precisa de guerra, o Brasil precisa de conflito, o Brasil precisa ir pra dividida. Essa pacificação, ela vai manter a conta indo pro teu rabo. O que eu quis mostrar aqui, até agora nessa live, por enquanto aqui, eu acho que, não sei se ficou claro pra vocês, é óbvio que o PT tá botando no teu lombo, ele não corta a despesa. Mas é óbvio que o Congresso, esses caras do Centrão, fazem a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque essa é a história do Brasil. E isso tá se agravando porque as contas públicas estão estourando e a conta tá indo pro lombo da parte produtiva, a parte produtiva não tá aguentando mais. As pessoas estão indo embora do Brasil. As pessoas estão produzindo menos, as pessoas estão reclamando, estão consumindo menos. A vida tá uma merda pra quem trabalha e produz. Entendeu? Vamos lá. Para tentar impor sua agenda fracassada. No meio dessa crise, o cientista político Carlos Pereira entende que o governo está atribuindo ao Congresso responsabilidades que são dele. O executivo que é responsável pela rigidez tributária, pela rigidez das contas públicas, pelo controle inflacionário de um país, especialmente em regimes presidencialistas. É muito pouco crível que o eleitor mediano responsabilize o legislativo por políticas universais, tipo controle do desemprego, controle inflacionário, controle das contas públicas. Sempre no presidencialismo, é o executivo, para o bem ou para o mal, que será o responsável por essas políticas. Então não adianta o presidente Lula transferir essa responsabilidade e dizer, não, o Congresso é que não está me deixando fazer isso, porque para o eleitor sempre vai perceber o executivo como responsável dessas políticas. Pois é, rapaz. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.